Eu sou a atriz Aldine Miller e também estou na TV Relacionamento. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Divã da Capetinha hoje com um convidado muito especial. Eu amo esse assunto, vocês sabem disso. Eu adoro esse assunto de avistamentos, OVNIs, e hoje eu consegui trazer o Edson Boaventura Júnior, que é ufólogo super respeitado, escritor e também apresentador. E Edson, eu trouxe em sua homenagem a minha bolsa que viaja comigo. É mesmo, é um ET, né? É um ET, dizem que é o tipo alfa esse aí, né? Que é o Grey, né? O famoso Grey, cinzento. Grey. Dizem que eu arranquei a cabeça de um alienígena e fiz uma bolsa, mas você tá vendo que não fiz isso, né? Edson, eu já fiz um avistamento, eu acredito. Aí eu gostaria de confirmar com você se foi realmente algo extraterrestre mesmo, que foi em São Tomé das Letras. O que você viu em São Tomé? Eu vi como se fosse uma estrela viajando de uma estrela parada a outra estrela parada. E essa que parecia uma estrela, ela tinha uma continuidade, era prateada e numa velocidade que a olho nu era muito rápido. Isso depois da 1 da manhã. Depois da 1. Um céu extremamente Assim, lindo. a gente já pode descartar satélites, né? Porque satélites, geralmente, eles aparecem num horário mais cedo, porque o satélite não tem luz própria, ele reflete a luz solar. Então, já não seria um satélite. Poderia ser alguma outra coisa, né? Como que é? Ou um OVNI, ou alguma estrela cadente. Você chegou a ver ela desaparecer? Não é Como que ela desapareceu? Porque eu sou uma pessoa que observo demais o céu, demais, e já vi muitas estrelas cadentes. Ela é contínua, não tem como. Ela foi de uma estrela a outra. Ah, ela só se locomoveu. Ela se locomoveu. E apagou. E depois sumiu. Entendi. Provavelmente apagou a luz. E eu ali. não estava sozinha. Então aí poderia ser um OVNI. E já que você está numa região de alta incidência ufológica, que é o sul de Minas Gerais, né? Sim. Nós temos inúmeros casos que ocorreram ali, né? Em Aiuruoca, Caxambu, Ipendi, São Tomé das Letras, Varginha, né? Que é o caso do ET brasileiro, né? Que ficou conhecido mundialmente. E São Tomé das Letras, ela já é bem conhecida, porque lá havia um pesquisador chamado Tatá, que é o oriental Luiz Noronha. Ele já faleceu e ele gostava muito de pinturas rupestres, da história da região, e acabou esbarrando também em vários casos ufológicos que ocorriam ali. Principalmente, os mais antigos, eles denominavam esses fenômenos de Mãe do Ouro, ou seja, um termo folclórico, mas são bolas, né, de luz, bolas de fogo, que vez ou outra aparecem nas montanhas ali, próximo a cavernas, né, grutas, grotões também, e já foi visto por muitos ali entrando e saindo de dentro desses locais aí. E até hoje a gente tem relatos, tem amigos lá também na cidade, amiga também, mando um abraço aí para minha amiga não, lá de São Tomé das Letras, a Kátia Gaia, que ela tem uma lojinha lá também, e ela levou a gente lá na última vez numa espécie de vigília, né, onde tinha várias pessoas que afirmavam que tinham visto esse fenômeno. E você costuma fazer esses avistamentos? Olha, o primeiro avistamento que eu tive, que foi o que me levou para a ufologia, foi em 1981, na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu vi um objeto gigantesco, né, que hoje a gente interpreta como sendo uma nave-mãe, soltando 16 objetos menores por baixo deles. Eu estava junto com a minha mãe, com meu irmão, vários vizinhos também observaram esse fenômeno, e a partir daí eu comecei a investigar esse fenômeno lá na região, no litoral paulista. Esse caso foi em 81. Em 85 eu fundei um grupo para investigar mais casos, e como a gente utiliza a metodologia científica,
a gente começou a descobrir que tinha pessoas que viram aqui, acolá, pouso de nave, explosão de nave. E aí a gente resolveu fazer vigílias em alguns locais que apareciam mais esse fenômeno. Por exemplo, Peruíbe, Ilhabela, né, lá, inicialmente no litoral paulista. E depois no Vale do Ribeira, por exemplo, na cidade de Poranga, onde tem o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Depois fui expandindo para outras partes do país e depois outros países, né? A gente já visitou aí uns 20 países. E nessas vigílias, às vezes a gente tinha a oportunidade de ver, de filmar e de fotografar este fenômeno. Geralmente, quando você faz a vigília, é durante a noite. Então, a gente vai ver o quê? Fenômenos, geralmente luminosos, no fundo escuro do céu. Então, isso chama bastante atenção, dependendo da característica. É mais fácil. Porque descarta possibilidades? É porque um objeto luminoso no fundo escuro do céu, ele chama mais atenção do que um objeto, por exemplo, metálico durante o dia. Você tem já a luz do sol, né? Então dificilmente o pessoal percebe algum artefato desse. Não que não perceba, mas é menos comum o avistamento desses objetos durante o dia. E mesmo porque hoje em dia, você sabe, né, todo mundo anda olhando para o celular, ninguém olha mais para cima, né? Mas teve 2 ocasiões em que eu consegui fotografar durante o dia. Uma foi em São Bernardo, quando eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu estava voltando do almoço, senti um brilho assim do lado do olho, aí você olha, imediatamente vi aquele objeto discoide, né, em forma de disco mesmo, sem janela, sem nenhuma protuberância, uma bacia, um disco de alumínio, né, refletindo a luz do sol. Isso era por volta da 1h18 da tarde, estava voltando do almoço, no dia 2 de setembro de 2016. Quando eu vi esse objeto, imediatamente eu puxei do bolso um celular que eu tinha, um iPhone 5S, que era um celular que eu usava para coisas particulares e também de uso corporativo do banco. E aí, imediatamente, eu mirei naquele objeto, procurei focar uma parte do poste de luz de algumas árvores que tinha no Parque Lazuri. Isso foi em São Bernardo do Campo, no bairro Jardim do Mar. E aí eu tirei a primeira foto. Quando eu pensei em puxar o zoom no iPhone, não deu tempo. O objeto ele voltou um pouco, fez um L e subiu numa velocidade incrível. E aí eu não consegui nem tirar a segunda foto. Eu tenho essa fotografia aqui, inclusive uma ampliação do objeto. Aí dá para a gente ter uma noção disso que eu estou te falando. Essa foi um dos registros de dia que eu obtive, né? E que é bem nítido, né? Vamos deixar disponíveis, né? Uma outra oportunidade, 2 anos depois eu consegui fotografar esse na Ilha de Páscoa. E quais são as diferenças de, por exemplo, esses assim arredondados, outros cilíndricos? Quais as formas que existem? Então, geralmente os cilíndricos, quando ele tem assim um tamanho avantajado, a gente chama de nave-mãe, pode ser algum tipo de nave-mãe, que pode ser tripulado, né? Geralmente é tripulado, mas quando você tem objetos arredondados, pequenos, às vezes eles são sondas teleguiadas que não tem tripulante dentro. Os formatos assim mais comuns é o disco, ovalado e arredondado, embora a gente tenha registro de cruzes, de objetos charutoides, né? E objetos triangulares também, vez ou outra, aparecem também na casuística ufológica. E dizem que às vezes eles estão ocultos atrás de nuvens, isso confere? Às vezes sim, né? Tanto é que algumas pessoas às vezes veem uma nuvem meio diferente, parecendo um formato de disco. Pode ser que algum objeto tenha se escondido e talvez ali a nuvem se tornou naquele formato, ou não, porque a gente tem também um fenômeno natural de nuvem lenticular, né? Lenticular de lentilha, porque ela, de acordo com os ventos, ela acaba se tornando um formato assim bem
bem parecido com um OVNI, mas na verdade é uma nuvem. Seria um fenômeno atmosférico, né? E por que você acredita que eles escolhem certas regiões? Então, como a gente está falando do sul de Minas, né, eu acredito que lá seja por conta da quantidade de minério, né, que tem na região, gemas também, pedras preciosas. E a gente já percebeu também onde tem areia monazítica, é um local onde já foi visto esses objetos coletando alguma coisa, ou que tem cristais, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, se anda lá e é cristal para tudo quanto é lado, né, no chão. Então, essas áreas, por algum motivo, chamam a atenção, mas é apenas uma conjectura, porque a gente não tem assim a certeza absoluta de que seja isso que chama a atenção. Sim. O que a gente percebe é que esses seres estão vindo aqui e estão abduzindo pessoas, estão sequestrando algumas pessoas, e essas abduções elas podem ocorrer tanto na zona rural como na cidade. Hoje, inclusive, a gente não chama mais de abdução, a gente está chamando de visita de dormitório, porque esses sequestros, essas experiências genéticas que eles estão fazendo com seres humanos, se processam geralmente à noite ou de madrugada, enquanto a pessoa está dentro da casa dela, dormindo, dentro do apartamento. A pessoa pode confundir com um sonho? Poder pode, mas o que acontece? Quando ocorre um fato de visita de dormitório ou abdução verídica, ela volta geralmente com traumas e com marcas, às vezes, no corpo, com alguns dispositivos que a gente chama de microsistema, implantado dentro do corpo. Pode estar no braço, né, na mão, na perna, aqui na base do cérebro, geralmente é enfiado pelo nariz. Eu vou te mostrar uma... E ela tem consciência durante o procedimento, não? Geralmente ela recorda de alguns fragmentos da experiência, e aí é necessário uma hipnose regressiva para que desbloqueie alguns momentos desse, e aí ela lembre conscientemente do que está acontecendo. Aqui só para você ter uma ideia como que é feito às vezes o implante, né? Isso é descrito por algumas testemunhas. E esses implantes são colocados pelas narinas através de um aparelho bem fininho, né? E esses implantes, para você ter uma ideia, se ele é metálico, geralmente um raio-x ele já detecta. Aqui você está vendo um implante na mão de uma pessoa. Esses aqui são alguns implantes que já foram retirados, né, de formatos variados, né? Sim. Essa pessoa aqui, ela é de onde? Tem vários locais, né? Porque os pesquisadores da Siemens e o Dr. Roger Carleir, eles se especializaram em extrair esses implantes das testemunhas. Porque o que acontecia? Tinha abdução, às vezes tinha lapso temporal, a pessoa, por exemplo, vê um OVNI, de repente apaga, e aí quando ela vai perceber, opa, o que aconteceu? Era para ser meia-noite e já são 2 da manhã. Que aqui então, ela está sedada, né? É isso? Não, às vezes ela está consciente. Ela está consciente. Está consciente, só que esses seres bloqueiam na mente dela a experiência. Então quando ela volta, às vezes ela viu lá só o OVNI, depois o OVNI indo embora. Só que quando você faz a hipnose, porque ela ficou com alguma marca, alguma queimadura no corpo, por exemplo, no caso Tasca, houve queimadura, né, que ficou nas costas do Antônio Nelson Tasca. Deixa eu ver se eu tenho uma fotografia aqui para te mostrar. Você sabe me aqui, dizer por que essas pessoas especificamente, ou é aleatório isso? Olha, não se encontrou ainda uma característica em comum entre todos os abduzidos. Ah, é? Não, assim, por exemplo, não tem, por exemplo, um sangue específico que eles procuram, não tem uma tipologia humana específica ou uma raça, nada disso. Todo mundo acaba entrando no bolo, né, sendo investigado por esses seres aí. O que a gente percebeu de ponto em comum é o que acontece depois do contato. Então, seria o seguinte: pessoas que têm, por exemplo, alguma aptidão para artes, ou seja, ela é uma pintora, uma escultora, né? Um escultor,
ele passa a aprimorar esse tipo de arte. Se ele não tem uma aptidão para artes, ele adquire logo depois do contato. Além disso, também a gente percebeu uma propensão dessas pessoas à ecologia, a mexer com plantas, a estar ligado mais com a natureza. É uma função benéfico. É um aprimoramento do ser humano. Então, não dá para saber o porquê que eles estão fazendo isso, né? Tem pesquisadores que acham que é para melhoria da raça humana, mas são conjecturas. Tem outros que já acham que eles estão apenas se aproveitando da gente, né, dos fetos, né, do nosso material genético para fazer, de repente, híbridos ou até fazer alguma coisa para possibilitar no futuro eles ficarem no planeta e exterminar a raça humana. Então, há tanto o viés positivo como o negativo. E se eles nos criaram? Eu creio que o Criador foi o que a gente chama de Deus, né? Ou em outras religiões, o Ser Supremo, tal, cada um dá um nome. Porque os egípcios viam, né, os deuses nos céus. Sim, mas preste atenção. O Deus Criador, ele criou todos os seres humanos e toda a terra, todas as criaturas. Nessas abduções, por exemplo, pessoas que são ligadas à religião, evangélicos, por exemplo, que foram abduzidos, eles, logicamente, no dia a dia deles, eles entendem mais desse negócio. Então, o que eles fizeram? Quando eles tiveram uma oportunidade de ter uma palhinha, de ter uma conversa com os seres, eles foram direto nesse aspecto. Falaram assim, e vocês acreditam em Deus? Falaram, o mesmo Deus que criou você é o que criou a gente. Foi o que eles responderam. Foi o que eles responderam. Então, a gente já tem, em alguns casos, um indicativo de que esses seres foram criados por Deus também. Então, Deus estaria numa esfera, num nível superior. Agora, Deus não criou os anjos também? Criou os anjos. E os anjos são o quê? São seres extraterrestres também, porque foram criados por Deus fora da Terra. E aí, se você pegar, por exemplo, o Talmud, se você pegar a Torá, se você pegar uma série de livros religiosos, tanto da religião judaica, cristã, né, a Bíblia, né, não os 66 livros, mas livros apócrifos. Se pegar, por exemplo, de outras religiões, o Mahabharata, o Ramayana, dos Vedas, o Kantsu tibetano, você vai ver lá que tem alguns indícios de que falam de seres que vieram de outro lugar e que, de certa forma, interagiram com os terrestres. Por exemplo, outro dia minha esposa estava vendo o livro de Juízes, né? 5:23, né? Capítulo 5, versículo 23, fala de Meros, que é uma espécie de planeta ou sol, e o povo israelita estava precisando de uma ajuda. Só que essa população de Meros, que era de fora, que era um outro planeta que não é a Terra, se negou a ajudar. E aí, como foi negado, Deus, né, que é Baruch, teria mandado um anjo para amaldiçoar Meros, aquele planeta, e o povo, a habitação daquele planeta. Na Torá, por exemplo, os rabinos judaicos, eles falam que Deus criou 1.500 mundos. Quando ele usa a palavra hebraica mundos, significa que é mundo com pessoas dentro desses mundos. Então a Terra seria um desses planetas. É lógico que aqui a Terra a gente tem uma certa ligação com Deus e tem um propósito específico, e esses seres, eles devem ter um outro propósito. Mas em algumas situações eles vêm para cá para usufruir, talvez, da raça humana, de alguma forma, e também dos nossos recursos minerais, naturais, a nossa flora, a nossa fauna, porque tem casos, por exemplo, que já foram relatados, de coletas de pequenos animais. Né? Então, é como se eles estivessem fazendo um zoológico cósmico em algum lugar. E eles levam esses animais? Acabam levando os animais. Cachorros, coelhos, né? Tem aves também. Quando não leva o animal inteiro, acaba mutilando o animal, tirando a vida do animal, mas levando algumas partes específicas. Então tem casos
de mutilações de animais em que foi levado o cérebro, por exemplo, do gado, por exemplo, da vaca foi tirado o úbere da vaca, parte aqui da boca, né, alguns órgãos internos. Então, assim, para que está se processando isso, nós não sabemos. Parece até que é para criar uma outra espécie, né? Então, poderia ser uma outra hipótese, uma outra conjectura. A gente não pode descartar nada. Algo está acontecendo. Agora, esses seres não falam, os tripulantes dos OVNIs, para a raça humana, o porquê que eles estão fazendo isso. E aí eu tenho uma ideia do porquê isso acontece. Porque eles estão sendo beneficiados e talvez se nós, como seres humanos, descobríssemos qual o verdadeiro objetivo, talvez a gente conseguisse interromper esse processo. E aí os maiores prejudicados seriam eles, e não a raça humana. Mas então os abduzidos, eles chegaram a fazer perguntas, eles relatam que fizeram perguntas? Tiveram respostas? Olha, em algumas situações sim. Por exemplo, você estava falando, tem alguma coisa em comum? Aquele caso, né, esse aqui que é o caso do Antônio Nelson Tasca, é um abduzido famoso. Ele foi abduzido em Chapecó, Santa Catarina, no dia 13 de dezembro de 1983. E ele voltou, né, com essas marcas. Ele teria tido contato e inclusive relação com uma tripulante chamada Kabbalah. Ela chegou a dar um nome, falou que era do mundo de Agali, a gente não sabe onde fica isso. Mas o Tasca, ele perguntou, por que vocês me escolheram? E ela respondeu para ele que é porque ele tinha mente cósmica. Agora, o que significa essa mente cósmica, nós não sabemos. Né? Nós estamos aí procurando obter mais respostas, porque a ufologia ela só vai ser decifrada através das abduções, que eu acredito que é o de mais grave que tem ocorrido, essas interações com o ser humano. É lógico que quando um objeto pousa e deixa marca, altera aquele ambiente, o solo, a vegetação, altera o pH, ou ocorre uma esterilidade, ou uma superadubação do solo, aquilo vai trazer alguma resposta. Olha, algo diferente aconteceu aqui. Ou quando você tem um pedaço de disco voador, ou um disco voador inteiro, ou um ser biológico desconhecido, agora os Estados Unidos está chamando de corpos não humanos, né? Então quando você tem isso, aí já a coisa muda de figura, porque os laboratórios estão interessados em saber que metamaterial é esse, que ultramaterial é esse. E no Brasil a gente teve o caso de Ubatuba, que foi a explosão de uma nave, que até hoje esse caso vem sendo estudado pela ciência por universidades de várias partes do mundo. Por exemplo, a Universidade de Stanford, a Universidade da França, a Caltech, a NASA, né, o Ministério da Agricultura no Brasil, a USP, todos eles se interessaram em analisar e já descobriram, por exemplo, em Stanford, utilizando um maquinário que analisa o isótopo do metal do disco voador, que aquele metal ele era 30% diferente do magnésio existente na Terra. Ou seja, é um material que não tem na Terra. Sim. Portanto, real seria extraterrestre, algo que veio de fora. Aí a gente poderia de repente falar, mas então poderia ser um meteorito que caiu, porque o meteorito é extraterrestre, vem de fora. Mas nesse caso, os especialistas em meteorítica também analisaram e descartaram pela estrutura, pela composição química, pelo percentual de magnésio que tinha, que era muito, era 99,3, 99,9, e isso não tem em meteoritos que já caíram na Terra. E um detalhe interessante é que meteorito, ele vem combinado com outros elementos químicos. Geralmente vem com ferro, com níquel, com estanfiodita, faringitonita, e esse metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, em 57, não. É diferente, é algo estranho. Então, os metamateriais, ultramateriais, eles podem trazer algumas respostas interessantes. Como você estava falando do sul de Minas, tem um caso que o pessoal, eu tenho um canal no YouTube também, que é o Enigmas e Mistérios, e tem um caso que o pessoal vive me cobrando, né? Pedindo, eu nunca levei em podcast nenhum, e aí eu trouxe para você aqui para a gente conversar um pouquinho. É um caso chamado caso Arlindo Gabriel, que aconteceu em Baipendi, Minas Gerais.
no dia 16 de maio de 1979, esse cidadão aqui, o Arlindo Gabriel Leal, ele foi caçar com uns amigos. Aí, quando ele estava andando pela picada, eles resolveram se separar. Cada caçador foi para uma região. E aí, quando ele chegou numa determinado morro lá de Baipendi, ele escutou um barulho e ele foi até o local, viu tipo um raio, como se um raio... Foto, né? Essa é uma foto que ele bateu do objeto quando estava no solo. Ele diz que viu objetos nesses formatos aí, né? Inicialmente alguns objetos pequenos, como se fossem sondas, depois veio esse maior que chegou a pousar e aí levaram ele para dentro da nave, mostraram uma série de coisas. Ele sofreu aí uma abdução. E ele recorda da nave por dentro? Recorda e conta, né, todo o caso, né? Foi feito hipnose também nesse caso, e ficaram as marcas no local, que eram marcas assim, como se fossem uns trapézios, né? Furar como uma caixa de ovo. Ah, entendi. E foi analisado o peso disso aqui, seria 2 toneladas em cada, como tinha 3 sapatas, então daria mais ou menos 2 toneladas de peso. E que esse material? objeto. Não, então aqui é gesso que foi feito molde no chão, onde ficou aquelas marcas não afundadas. Que material poderia ser que afundou, não tem como. Não, era o pezinho da nave, né? Aqui, ó, se a gente olhar, Esse pezinho aqui da nave que acabou deixando essas marcas aí no solo. E isso aqui é uma bolsa de pano que o Arlindo levava com alimentos, né, para ele comer ali durante a caçada, e que os seres acabaram pegaram todos os alimentos e deixaram só a sacola com ele, com essa estranha inscrição que é muito parecido com o aramaico, com o hebraico antigo. Já tentaram assim, traduzir algumas coisas, mas parece que assim, tem uma semelhança com os pergaminhos de Qumran, né, que seriam hebraicos, aramaico, antigo. Então, assim, tem uma semelhança, mas até hoje, pelo menos, eu acredito que não chegaram a traduzir isso. E isso aqui são fotos... Com quem, Edson, esse material aqui? Esse aí, no caso, ficou com um pesquisador, que é o Birajara Franco Rodrigues, do Cevapa, lá de Varginha, que foi o que pesquisou também o caso Varginha. Então, logo que aconteceu esse caso, em 79, em maio, ele teve contato lá com o senhor Arlindo Gabriel e entrevistou ele, fez toda a investigação. E aqui são fotos que o Arlindo Gabriel acabou tirando desse fenômeno, né? Diz que depois o objeto ele acabou desaparecendo num monte de fumaça, e quando ele foi fotografar esse objeto maior, ele diz que veio um clarão na cara dele e aí ele apagou. E aí foi quando ele deu por si 2 seres baixinhos levando ele para dentro da nave. Esse aqui seria o quê? Isso aí seria um desses objetos, que seria esse aqui, ó. Esse objeto aqui, na hora que ele desapareceu, ele se transformou num monte de fumaça. E deixa um rastro. E aí ficou aquela fumaça, ele pegou e fotografou. Tipo algo luminoso, meio E aqui? fumaçado. A mesma coisa também, onde o objeto pousou, depois ele se tornou, que seria um objeto com essas características. E eles não falam, né? Ninguém chegou a relatar nada sobre isso, né? Se Eles comunicaram telepaticamente, 80% dos casos é telepaticamente. Na língua deles? E aí o interessante disso aqui, o que eu trouxe para você olhar? Eu tenho um matinho, né? Porque às vezes quando ocorrem esses pousos, ele chamusca. Esse aqui é de outro caso, é o caso de Itapicuru, lá no Maranhão, em 2002. Você vê que as pontas da vegetação, ela está chamuscada, né? Mas esse aqui é o matinho desse caso, ó, Arlindo Gabriel dos Santos, Baipendi, 16 de maio de 79. Então, uma das pontas aqui, você vê que ela está chamuscada também. Então, a gente pega essas amostras para analisar, para ver o que é, né? O que causou. Um fragmento alienígena. Isso aqui é de Minas também, ó. É de Cruzília, Minas Gerais, da década de 90. São cogumelos que foram queimados no pouso também de um OVNI.
E aí, aqui na... E deve ser o que ali embaixo da nave, energia? Às vezes é queimado pelo calor, né, do objeto. Tem pessoas, por exemplo, que se aproximaram de algumas naves dessa e aí saiu tipo um jato de ar quente que acabou queimando a camisa e queimando a pessoa dentro. Esse é o caso, por exemplo, Michalak, o caso Michalak que aconteceu no Canadá. Ó, esse aqui é de Santo André, eu até plastifiquei o objeto lá em Santo André em 2002, no dia 11 de maio de 2002, ele chegou a parar em cima de umas árvores. Quem contou esse caso foi uma pessoa da BB Tour, que é da BB Turismo do Banco do Brasil, e o objeto ele jogava um foco de luz. O foco de luz, ele, ao atingir as folhas, eles chegaram a queimar como se fosse um laser, né? Isso. Então eu tenho folhas que não foram afetadas e folhas que foram afetadas, né? Essa aqui, por exemplo, foi só uma parte do lado, tá vendo? Aqui dá pra gente perceber. Mas algumas elas chegaram a ser transpassar bem na mira dos raios que eram emitidos. Olha, e aqui por dá a aquele impressão objeto. de que só metadinha assim, ó, do Isso. laser passou. Isso, aqui ó, que interessante. Então assim, o interessante é que esse fenômeno ele é real e ele deixa marcas, né? No caso, ele queimou aí a vegetação. Isso, às vezes tem radiação. Essa não tem, tá? Isso aí a gente já testou, tá? Não tem perigo. Mas em alguns casos a gente vai com um contador Geiger e a gente analisa esse material para ver se tem algum perigo para quem está ali próximo. Né? Quanto tempo mais ou menos esses pousos assim, eles ficam quanto tempo mais ou menos? Olha, depende, né? Tem casos que ficam ali minutos, segundos, e tem casos que ficam dias. O objeto. Dias? E até como é que eles fazem para não chegar uma multidão ou descobrir que eles estão ali? Como é que funciona isso? Então, porque geralmente são em áreas, quando ocorre pouso, assim, geralmente são em áreas mais afastadas. Embora, vez ou outra, ocorre também em regiões populosas e também até dentro de bases militares. Por exemplo, isso aqui foi um pouso de um objeto num charco que tinha dentro da Escola de Especialistas da Aeronáutica, ocorreu em dezembro de 96, em Guaratinguetá, São Paulo, e aí ficou essa marca, né? Aqui, por exemplo, 2019, em Itapiúna, no Ceará. Tem muitos casos no Brasil, Tem muitos. Olha, esse aqui em São Vicente, na Ilha do Major, ficou a marca também. E esse da marca de São Vicente, ela ficou marcas do trem de aterrissagem, só que não era igual aquele do Arlindo Gabriel. Elas eram quadradas assim, ó. Os pezinhos já eram meio quadrados e tinham umas partes meia onduladas. Esse foi um caso que aconteceu no litoral que nós investigamos também de pouso, né? Então, aqui o pescador, esse aqui inclusive faleceu faz pouco tempo, que é o Fernando Bezerra, ele no local, né, contando. Esse caso foi interessante porque, além dos pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, que viram esse pouso, né, houve uma outra testemunha que fez um desenho para nós, que ela viu alguns minutos antes dos pescadores virem numa escola próximo ali a São Vicente, só que ele viu cedo. Os pescadores só viram a nave pousando. E aqui é o desenho, né, que o Márcio dos Santos fez. Isso aqui aconteceu no dia 1 de outubro de 1995. E no Brasil, geralmente, eles veem são esses os pequenos ou já viram os maiores aqui? Olha, a maioria são, 80% dos casos são os pequenininhos. 15% é parecido com o ser humano e 5% são os bizarros. E a fisiologia deles é semelhante? Então, aí, como esse material geralmente é ultra secreto, acaba sendo levado para algum laboratório, para os Estados Unidos, e aí a gente não tem conhecimento. Não sabe se tem... Não tem conhecimento disso. Com o ser humano. Assim, no caso de Varginha, eu posso te dar um indicativo. Vou falar já, mas só para você ter uma ideia. Aqui foi o desenho que os pescadores fizeram da nave.
olha lá, uns pezinhos, 4 pezinhos, ficaram Isso aqui 4 seria o marcas. quê? Ah, Seria o barco em relação ao objeto. Eles viram no E mar. o objeto ficou em cima da embarcação e causou a parada do funcionamento do barco. Eles ficaram Que tão medo, assustados. hein? O Fernando Bezerra ficava tentando dar a chave na ignição para ir embora, e o Wilson de Oliveira se jogando embaixo das redes, tipo no porãozinho do barco, para se esconder. Só saiu de lá. Você leva o barco junto? Não, aí o objeto ele foi saindo, aí uns 10 metros ele chegou a pousar, que foi na Ilha do Major. Agora veja que o desenho dos pescadores é parecido com o que o Márcio fez. Muito mesmo. Então era o mesmo tipo de nave, né? E esse caso ele aconteceu alguns minutos depois. Esse foi 22h10 e o caso dos pescadores foi logo depois que aconteceu. Até esse dourado que eles não conversaram entre eles. Agora deixa eu te responder com relação à biologia, né, desses seres. O caso de Varginha, por exemplo, que é um dos nossos clássicos brasileiros, né, na verdade seria até um arquivo X brasileiro, é sabedor, né, as pessoas que acompanham o caso sabem que a criatura foi levada para a Unicamp, né, que fica em Campinas. Não, atualmente não. Está nos Estados Unidos. Tudo vai para os Estados Unidos. Tudo vai para lá, tudo vai para lá. E aí, quer ver, a Unicamp, quem analisou na Unicamp foi o Badam Palhares, o Conradinho Médici. E lá na Unicamp a gente tem um indicativo de que tentaram fazer o hemograma da criatura viva. Quando ela passou por lá, sim. Só que o que aconteceu? O sangue, quando ele começou a entrar nas mangueirinhas para chegar no sensor e dar o hemograma, ele coagulou e não chegou ao sensor. Ou seja, pifou a máquina. Nossa. Aí eles foram para a segunda máquina, acabou pifando a segunda máquina também, e aí depois, eu não sei se eles deram um jeito de fazer o hemograma. Acredito que não. Aí ficaram numa situação embaraçosa, porque as máquinas de hemograma eram utilizadas pelos humanos ali, que são atendidos pelo Hospital das Clínicas. Só que, como estava tudo pifado, eles tentaram trazer os técnicos para arrumar e tal, mas não conseguiram fazer isso, aí acabaram trazendo um outro equipamento menor, de uma capacidade um pouquinho mais inferior, que foi o que salvou ali o dia deles, né? E aí os americanos que já estavam lá, mandaram vir 2 máquinas do mesmo modelo, que é a máquina americana, e aí quando chegou eles colocaram o mesmo número de série, para não ter muito, assim, para despistar. E aí, essas que estavam com o sangue da criatura, eles levaram para os Estados Unidos. E aí teve um médico que analisou uma dessas criaturas, que ele chegou a falar que as plaquetas do sangue da criatura, ele tinha uma quantidade maior de plaquetas. Eu tive conversando com alguns médicos, até para entender isso daí, e me falaram o seguinte, que se realmente tem uma quantidade maior de plaquetas, pode ser que exista uma coagulação mais rápida, realmente. Então faz sentido até essa história que aconteceu, cicatriza rápido. Teve um outro médico, que teve o Dr. Roger Carleir, ele esteve aqui no Brasil para investigar esse caso, e ele chegou a escrever um livro sobre o caso do ET de Varginha, que é o UFO Crash in Brasil, né? E o Dr. Roger Carleir, ele conversou com um dos médicos ortopedistas que teria auxiliado numa fratura exposta de uma criatura. Aí eu tenho que te contar o contexto da história, como é que foi isso. Por favor. Algumas criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã do dia 20 de janeiro. Mais ou menos quantas? O bombeiro capturou Uma. com rede, colocou numa caixa e tal, depois o exército levou. Mais tarde, não era uma criatura um pouco, a gente fala que seria do tipo gama, porque ela corresponde a uns 5% dos casos. Então é um ser um pouco diferenciado, né? Ele era marrom, 1,60m, 1,65m, com olho vermelho estufado, tinha 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés, né? Então magrinho, cabeça grande e 3 protuberâncias na cabeça.
E essa criatura, então, ela foi capturada pelo bombeiro, uma, Sim. depois 2 criaturas, uma viva e uma morta, pelo Exército, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, e mais à noitinha, depois que as meninas viram lá no terreno baldio e tal, houve uma operação da Polícia Militar, da P2, que é a inteligência da Polícia Militar, tinha uma viatura descaracterizada, onde a bordo dela estava o Eric Lopes e o Marco Elixerez, e aí eles começaram a andar no Jardim André, que é onde tinha aparecido essas criaturas, onde as meninas viram ali e tal, e aí eles atropelaram uma dessas criaturas, o Marco Elixerez saiu, pegou essa criatura, colocou no banco de trás, aí a criatura provavelmente devia estar sentindo dor, né, porque houve uma fratura exposta, um corte. E aí quando eles levaram para o pronto-socorro do hospital regional, que fica no centro de Varginha, o médico não quis atender, mas falou, olha, dá a volta, que lá no regional já isolaram uma área, já tinha criaturas que tinham sido levadas para lá. E aí acabaram levando. E aí esse Dr. Roger Cadeir conversou com esse médico que fez os procedimentos na ferida e para tentar dar um jeito na fratura da criatura. Como ele estava diante de uma criatura que não sabe o que é, ele fez os procedimentos humanos ali, normais. E ele contou para o Dr. Roger Cadeir, está no livro dele isso, que a cicatrização desse bicho, dessa criatura, foi algo absurdo. Em 24 horas estava cicatrizado e o osso colado. Como se nada tivesse acontecido? Como se nada tivesse Nenhuma acontecido. cicatriz? Nada. Estava colado e curado. Com relação aos militares americanos, hoje a gente tem prova, por exemplo, que teve no aeroporto de Congonhas uma aeronave da NASA, naquela época, e também teve em Campinas um avião C-17, que é esse avião, isso aqui são fotos de 96 com esse avião. Esse C-17 é um avião de guerra da Força Aérea Norte-Americana, e o Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, esse cara de camisa vermelha, ele deu depoimento agora em 2021, falando que quando ele estava trabalhando no dia 20 de janeiro de 96, aconteceu algo bizarro, né? Como ele já estava na reserva, né? Não estava trabalhando mais, nesse canal aéreo que ele estava participando da live, o host ali perguntou para ele, você já experienciou alguma coisa de OVNI e tal? Aí ele falou, você lembra do caso Varginha? Então, vou te contar uma história. No dia 20 eu estava lá trabalhando e de repente entra no escopo do radar um C-17 norte-americano. Para entrar uma aeronave militar desse jeito, tem que ter AVOEM, tem que ter autorização de voo com antecedência de 48 horas, dependendo de 72 horas. Sim. No mínimo 48. E não tinha. E aí ele falou, pronto, estamos sendo invadidos, lascou aqui tudo, né? Aí, antes que ele pegasse o telefone e ligasse para o chefe dele, para falar, olha, está acontecendo essa situação, né? Estão invadindo o espaço aéreo brasileiro. O chefe dele, que nunca vinha na operação ali, entra no recinto, chegou, Félix, está entrando um avião aí norte-americano da USAF e tal, eles vão para Campinas, não tem autorização, depois a gente já vai atrás disso, fica tranquilo, e lá em Campinas já tem 2 helicópteros esperando para que seja encaminhados esses americanos para Varginha. Então, assim, o envolvimento em Varginha dos americanos, tanto lá em Varginha como na Unicamp, em Campinas, foi muito forte. E o pessoal da NASA que desceu por Congonhas, né, que hoje a gente tem depoimentos de pessoas. Eu estive em Cidreira, participando de um evento do meu amigo Daniel Christian, né, e lá eu conheci uma pessoa, o Cassim. O Cassim deu uma entrevista para nós que, no âmbito dele lá de conhecimento, teve uma determinada situação que ele, conversando com um sargento do Exército, esse sargento confirmou
a presença de americanos naquela época do caso Varginha. Porque assim, todos os sargentos do Exército, geralmente eles fazem ESA, é obrigado, né? Um curso, eles têm que passar pela ESA ali para se tornarem sargentos. E esse cara não foi diferente. Aí ele me contou o nome e tal, de como que aconteceu e tal, e o envolvimento americano que esse sargento falou para todo mundo ali no recinto que tinha ocorrido de fato, que o caso Varginha foi real e que os americanos estavam ali tomando o pé da situação. E eles levam tudo para a área 51, todos os casos do mundo? Isso, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que tem parentes dentro da área 51 e em 96 eles afirmaram que chegou lá a nave e também os caixotes com os seres de Varginha. Então, isso é fato. Foi para a área 51. Se está lá atualmente, eu acredito que não, porque já foi construída a área 52 e a 53 e elas são interligadas com a área 51 por baixo, né? Pelo subterrâneo. Ah, é? Isso, e ninguém chega nesse local, né? Então, a área 51 ela já é famosa por abrigar, por exemplo, os seres, né, e a nave de Roswell. Foi aquele caso famoso que aconteceu nos Estados Unidos, no Novo México, né? E todo mundo conhece o caso. E o caso de Varginha foi isso que aconteceu. Atualmente, a gente está tendo denúncias de americanos, de pessoal da inteligência, pilotos da Marinha. A última audiência no Congresso norte-americano, a gente teve lá presente o David Grush, né? O Ryan Graves, né? O outro David, que é da Marinha também, e eles denunciaram que o governo norte-americano tem naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E está prometido, aí a gente sabe, tem uma jornalista, que é a Leslie Ken, bem conhecida e bem articulada com algumas pessoas militares, inclusive, e ela tem informações, né, quentes de que um determinado piloto da USAF transportou o ser de Varginha aqui do Brasil para os Estados Unidos e a nave também. Um deles. E esse cara pode ser que seja, na próxima audiência de denúncia, pode ser uma das testemunhas que vai denunciar esse esquema. O que seria essa audiência? A audiência, elas foram convocadas pelos deputados, né? Porque assim, como havia uma denúncia que existia essas coisas de OVNIs e que orçamento estava sendo desviado de outros projetos para um projeto secreto de OVNIs, então o Congresso quis saber mais a respeito disso, porque é o cidadão que paga imposto. Sim. É o dinheiro do cidadão que está sendo empregado em outras atividades que não estavam sendo transparentes para com o cidadão norte-americano. Além disso, o David Grush, ele denunciou também que algumas pessoas que trabalharam em processos de engenharia reversa dessas naves que estão lá nos Estados Unidos teriam morrido por manuseio desse material, e algumas pessoas que bisbilhotaram esse assunto de OVNI também em lugares que não poderia foram silenciadas, ou seja, mataram essas pessoas. Então o Congresso agora está querendo saber qual que foi a empresa que recebeu isso, ou o militar que está envolvido, enfim, está uma bagunça nos Estados Unidos por conta dessas denúncias. Nunca antes na história da ufologia mundial houve uma abertura como está acontecendo agora nos Estados Unidos a respeito disso. Para a população mundial toda a verdade então, ou não? Eu avalio, olhando o contexto das informações que estão chegando, que pode ser que a gente está dentro de uma agenda para uma liberação parcial, assim, paulatinamente, pouco a pouco, para chegar num determinado momento em que talvez a NASA venha publicamente e fale assim, ó, vida extraterrestre existe, ponto. Então esses vídeos que a NASA divulgou aí sobre OVNIs, isso é real? Isso é real. Inclusive, eles criaram um escritório para analisar tudo isso de forma científica e oficial. Esse escritório chama AARO e inclusive tem site. Dentro do site militar que é vinculado ao Pentágono,
norte-americano, você tem alguns vídeos de UAPs. O que são os UAPs? Porque antigamente você falava OVNI, era UFO, né? Que é Unidentified Flying Object, que seria objeto voador não identificado, termo em inglês, mas que é o Flying Saucer, né? Que é o disco voador. Flying Saucer é pires voador, mas aportuguesou disco voador, que hoje eles estão chamando de UAP. UAP é fenômeno anômalo não identificado, que é uma terminologia mais abrangente. Pode ser um OVNI extraterrestre? Pode, mas pode ser de repente um drone espião de um país inimigo, da China, da Rússia? Também pode. Pode ser um fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido, não catalogado ainda pela ciência? Também pode. Então, o AP é isso. E esse escritório está estudando esse tipo de coisa justamente porque eles precisam dar uma resposta para o Congresso. Porque o Congresso, quando se reuniu e expôs esses vídeos, os depoimentos das pessoas, eles chegaram a uma conclusão muito estranha e bizarra, que eles falaram assim: os UAPs, ou seja, esse fenômeno que a gente não sabe o que é, ele oferece risco ou ameaça à segurança nacional norte-americana. Olha só o que eles estão falando. Ou seja, é uma tecnologia, é algo que supera qualquer tecnologia que os norte-americanos possuem na atualidade. Então, por isso, a criação dessa tecnologia, eles estão com medo da tecnologia. Porque não há um controle, né? Aparece lá no radar, eles tentam perseguir, não chega perto, o objeto faz movimentos ou velocidades que deixam os caças militares americanos no chinelo, deixam eles para trás. Porque muito se falava que eles teriam um acordo com o pessoal lá dos Estados Unidos, né, com o governo norte-americano e tal, isso eles confere. Então, os seres, né, você está falando? Isso. Então, isso é uma teoria da conspiração. Tem algumas pessoas que falam, mas não existe prova cabal ainda a respeito disso. A gente não pode falar também que é só teoria, que é mentira, não sabemos. Sim. Pode ser que algum dia isso venha à tona com alguma prova e a gente tenha que dar a mão ao palmatório e falar: não, é verdade esse negócio. Mas por enquanto o que a gente tem são depoimentos de pessoas até importantes, atrás de alguns cargos de relevância, que falaram isso, mas não apresentaram prova nenhuma. Agora, quem me garante que esses cidadãos aí importantes, né, general não sei das quantas, né, eles não estão fazendo um trabalho de contra-informação ou de desinformação? Porque aí você vai acreditar: mas é fulano que está falando. Mas de repente ele não está falando a verdade. Sim. Ele está trazendo uma mentira para tirar do foco da realidade. Reverso, entendeu? né? Então seria uma contra-informação, uma desinformação. Então a gente não pode descartar isso também. A gente não pode ser bobo de pensar que isso não existe. Pode ser uma armação. Assim, quando ocorre alguma atividade muito fora do comum, dando muito foco e ênfase em OVNIs, como aconteceu, por exemplo, em janeiro, fevereiro de 2023, nos Estados Unidos, abateu OVNI, não sei o que, saiu aquelas matérias nos jornais, na internet e tal. Isso poderia ser uma cortina de fumaça para esconder, por exemplo, o descarrilhamento com produto tóxico que acabou infectando algumas cidades norte-americanas. Então fica todo mundo na atenção do OVNI: os Estados Unidos abateu o OVNI, e enquanto isso a cidade lá foi infectada por um produto tóxico de um trem que descarrilhou, porque isso não deram tanta ênfase. Então, por isso que eu falo, às vezes pode ser uma cortina de fumaça. Então, quando se estuda OVNI, que é um assunto que a gente tem um acobertamento muito forte, muito latente, a gente tem que estar ligado também em outras coisas. Varginha, por exemplo. Pode vir algum militar e, de repente, infiltrar alguma informação fraudulenta? Pode. Né? Que ele pode ter sido orientado pelos superiores dele e falar: olha, vai lá, contata o pesquisador X e fala isso. E aí o pesquisador, de repente,
compra aquela ideia. Por isso que, assim, eu não, mas tem alguns pesquisadores mais afoitos que às vezes saem publicando, querem views e tal. Eu não, eu procuro checar, ver se a pedra do quebra-cabeça que a gente conseguiu encaixa em algum outro pedaço da história Sim. que a gente já tem, entendeu? Então eu procuro primeiro cercar de todas essas possibilidades para a gente não inferir ou passar para as pessoas algo fraudulento, Sim. algo errôneo, né? Porque a gente tem um compromisso com a verdade. Sim. E assim, ufologia não é brincadeira, Não. é algo sério e em algum momento isso será divulgado como fato para a população mundial. Eu acredito que isso deverá vir por parte dos americanos, porque a gente está numa guerra fria aí, né? Rússia, China, os americanos, e eles não vão deixar nem que chineses nem que russos venham com essa notícia bombástica em primeira mão. Acho que a hora que eles desconfiarem em alguma coisa, eles já chegam falando. E Então, você acha que desculpa te interromper, mas você acha que esse caso, eu não sei se esse caso de Roswell é o mais impactante da história ou tem um outro? Não, tem vários outros que foram acontecendo e que os Estados Unidos foi arrebanhando para si. Só para você ter uma ideia, de nave que o David Grush lá denunciou, um dos documentos que fala de uma das naves teria sido da Itália, que um objeto caiu em 1933, Nossa! que no governo lá do Mussolini e tal, eles trouxeram esse objeto para os Estados Unidos. Esse aí deve ter ido para famigerar, é o mais antigo, 1933. Agora, a gente tem casos brasileiros, eu sei de casos de objeto que caiu em Leme, objeto que caiu entre Paraná e Santa Catarina, na década de 60, e que foi levado para São José dos Campos, e de São José dos Campos para a NASA. Só que a NASA nega, né? A NASA nega tudo. Hoje eu tenho, por exemplo, relatórios da análise do material de Ubatuba, feito pela NASA e assinado, que eu consegui por um outro esquema. Só que a NASA afirma que nunca mexeu com o material de OVNI. Só que eu tenho um relatório assinado por eles. Então, a gente vive assim, esses órgãos oficiais são uma verdadeira mentira. Eles ocultam da população. Sim. Só que o que a gente percebeu? Durante muitos anos a NASA negando. Esse ano eles já fizeram 2 audiências públicas para falar de UAP. Ou seja, de repente a NASA acordou. Por quê? Ela criou dentro da NASA um departamento com cientistas chefiados pelo David Spergel, e esse cientista físico, né, ele é o responsável agora por essa parte de UAP dentro da NASA. Só que eles já tinham pesquisas há muito tempo, mas agora eles estão dando a cara a bater, e eu fico imaginando que seja pelo seguinte: eles não querem ficar para trás, o pessoal da NASA, na hora que vier essa revelação. Eles não... como a Lua, eles não querem, eles querem chegar lá primeiro. Porque já pensou se alguém divulga, acontece alguma coisa, e a NASA assim, eu sabia, mas não sabia, né? Então o negócio vai ficar chato. Então antes que fique chato, eles estão dando um passinho de cada vez, que eu entendo que é essa agenda que está em processamento. Você pode perceber, né, que você abre a internet, qual que é o segundo assunto mais falado da internet? É UFO, é OVNI, né? Agora teve esse caso aí das múmias, né? Das múmias lá do Congresso mexicano. né? Isso não é, né? Na verdade, é um assunto requentado de 2017. A gente sabe que o Maussan lá, esse mexicano que apresentou essas supostas evidências, ele já está atrelado a mais de 40 fakes em outros processos, outros bonecos lá que ele... Então, assim, a equipe dele que fez as análises, né, em alguns aspectos, saiu agora até uma análise que é um médico lá da Marinha, só que ele é amigo do Maussan, faz parte da equipe lá, então, e ele não está querendo dar a múmia, pegou só uma múmia e fez lá uma ultra... Assim, é humana, mas misturada com... algumas dessas múmias foram misturadas com ossos de animais.
inclusive para você alongar os dedos, né, que ela tem apenas 3 dedos, foi quebrado aqui um dos dedos e foi alongado com outros pedaços de ossos de outras múmias infantis. E aí o que você acha? Na radiografia de algumas das múmias, não essa que eles apresentaram agora, que essa ela está mais perfeitinha um ser humano, com algumas diferenças, já está bem mais montada, vamos dizer assim. Mas as primeiras montadas, elas têm, por exemplo, pedaço de osso do pé, na mão. Nossa. Então tem 2 metatarsos e depois quer dizer, ela não tem uma composição dos ossos que seria uma coisa normal. Você vai encontrar, por exemplo, ossos de animais inseridos, tíbia num lugar onde não Mas deveria ele não ter imaginou tíbia. que fosse ser analisado? Assim, imaginar, você pode até imaginar, de repente algum dia, assim, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que nenhuma outra universidade super reconhecida e importante não pegou essas múmias para analisar? Pois é. Então, porque o cara não deixa. Porque é só a equipe dele que mexe naquele negócio. Porque com certeza há alguma treta ali, né? Mas isso não passa a ser um assunto do governo ou Então, mundial? deveria. Ele deveria ser até, de certa forma, condenado a pagar alguma coisa, porque essas múmias são do Peru, da região de Nazca e de Palpa. E o material arqueológico de lá não pode sair, não deveria estar no México. Sim. Entendeu? Então saiu ilegal. Então já começa aí. E assim, a pessoa que descobriu essas múmias, ele se intitulava no começo, lá em 2017, de Mário. Quando o assunto ganhou uma certa relevância, em 2017, ele se apresentou, deu até entrevista e chamava Leandro Rivera, são 4 nomes, Leandro Rivera. E ele, posteriormente, em 2007, 2010, ele foi preso por falsificação de dinheiro, num primeiro momento, em 2007, junto com mais 10 pessoas, eram 11 que faziam parte da quadrilha, e ele também fazia parte de uma quadrilha de pessoas que saqueavam túmulos no Peru e que adulteravam os vestígios arqueológicos, e múmias, e coisas, etc. Esse cara, da onde a origem dessas múmias que o Maussan tem, é desse cara. Então, veja que todo esse contexto já é para você ir, né, levantando uma leve aí, opa, tem alguma coisa errada nessa história. E o Maussan tem o quê? um canal de televisão, lá no México, ele é muito sensacionalista, publica fakes, a torta direita tem 44 para ser mais preciso, fatos que já foram comprovados que são fake. Isso é like. Ele quer like e dinheiro. E queria projeção e aproveitou essa audiência que foi feita no México, junto com outros pesquisadores que estavam ali bem intencionados e tudo mais, né, para de repente fazer uma denúncia, fazer uma audiência sobre o AP e tal, que é algo legal. Acho que todos os países aí têm o direito de fazer isso, mas ele se aproveitou para dar a última cartada, né, jogando esse negócio da historinha das múmias alienígenas, que de alienígena não tem nada, e são montagens feitas. Agora, as múmias são antigas, realmente foi feito com um pedaço de múmia, material, isso sim, isso é real. Agora, falar que é alienígena e tal, outros 500, né? Agora, se ele quer realmente comprovar isso, ele tem que abrir isso para outros laboratórios que Sim. já querem mexer com isso, só que ele está se negando. Então, por que ele está se negando? Quem não deve, não tem. Exato. Né? E está nessa situação. E aí, a ufologia mundial, ela se coloca numa posição de divisão, onde alguns são amigos do Maussan, então se colocam a favor, falam, não, é autêntico, sem ver nada cientificamente, e outros estão querendo ver mais pelos estudos científicos e tem já esse indicativo de que são fraudes e estão defendendo esse posicionamento.
Então está essa briga agora, até na ufologia mundial. Isso pode servir até para despiste, né? As pessoas às vezes ficam se ligando nesse negócio, enquanto outras coisas estão acontecendo por trás. A gente perdendo tempo, né, com uma coisa que era fake, já se sabia. Aí a gente fica pensando, será que o Mal Sangue também não é um cara pago para fazer esse circo, né, agindo para desinformar, para tirar a atenção do foco novamente, para descredibilizar essas audiências que foram sérias nos Estados Unidos, né? Aí fica assim com um teor, né? A gente, infelizmente, o Foco já acompanha há 42 anos a ufologia brasileira e mundial, e a gente fica olhando essas coisas como uma novela mexicana, né? Uma novela mexicana que infelizmente não faz sentido tudo isso. Esse é o momento que mais está acontecendo avistamentos ou já existiram mais? Olha, de 2020 para cá começou uma onda ufológica sem precedentes no Brasil. A gente, por exemplo, no canal Enigmas e Mistérios, de 2022 para cá, 2023, a gente tem já computados um pouquinho mais de 310 casos, que são vídeos que a gente recebe só no Brasil. Mas a gente tem comunicação com outros grupos lá fora e a gente fica sabendo que está aparecendo no mundo todo, na Europa, né, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Sim, e aí a gente troca essas figurinhas porque o estudo da ufologia ela trabalha com comparação. E essa incidência, essa onda ufológica brasileira, ela teve um ápice em outubro, novembro e dezembro de 2022, que os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um aumento assim considerável de avistamentos e testemunhado por pessoas assim de alta credibilidade. Sim. Por exemplo, pilotos da Gol, pilotos da Latam, da Azul, pilotos militares da Força Aérea Brasileira. Hoje, para você ter uma ideia, já está liberado no Arquivo Nacional 44 relatórios dessa época, de 2022. Tem alguns relatórios ali sobre depoimentos, reportes que foram feitos por esses pilotos comerciais e também militares. Tem um relatório militar da Força Aérea Brasileira que eles avistaram lá o OVNI também no sul do país. Nós recebemos também informações que naquela mesma época o Uruguai e a Argentina também tiveram avistamentos. Então parecia que tinha uma onda ali concentrada no sul do nosso país, agora já deu uma amenizada e já dispersou para várias partes novamente. Isso tudo corrobora com a ideia de que pode sim estar acontecendo ou vai acontecer uma invasão alienígena? Olha, se eles quisessem invadir, já teriam feito isso lá atrás, quando a gente tinha um poder bélico inferior. Então eu acredito que invasão, assim, não descarto, tá? Sim. Uma invasão, porque a gente é visitado por vários tipos de seres, vários tipos de nave, provavelmente com vários objetivos e de várias procedências, de várias origens, que pode ser tanto extraterrestre, de outras dimensões, e nisso aí, se a gente for considerar o estudo rabínico que eu falei aqui, que existem 1.500 mundos, e a Terra seria um dos mundos habitados, né? Teria mais 1.499, então vamos supor que um desses mundos, uma dessas civilizações que vinham de fora, sejam predadora. Como aconteceu, por exemplo, no passado, o homem branco indo aqui para a América, a Ameríndia, e dizimou os indígenas, as populações pré-colombianas, incas, maias, astecas, né? Então, com doenças, né? Mas e se vier, de repente, um gafanhotão, né, que come gente? Aí nós estamos lascados, que eu tenho certeza que a gente não vai ter poderio bélico para combater esses objetos. Se eles já estão avançados tecnologicamente há anos-luz da gente aqui, imagina em termos de armas ou de alguma outra coisa que eles poderiam de repente fazer frente com um ser humano. Então seria difícil. E eu acredito que os Estados Unidos
Ele atua muito na parte ficcional também, através de filmes, para já ir dando uma preparada na cabeça, na mente das pessoas. Então aí você tem o Independence Day, que já traz aí um contexto de invasão, só que os americanos, depois eles são os mocinhos, né, que resolvem a situação. Mas é filme, né, entretenimento. Mas já traz uma mensagem ali para a mente das pessoas. Existe também um outro contexto, né, do ET, o extraterrestre, que é uma coisa mais lúdica, bonzinho, você até chora quando assiste aquele filme. Então, assim, tem os dois viés também, que é colocado para nós através de filmes, né? Mas é tudo uma preparação. Eu não vejo de outra forma. Aí, por exemplo, um dos aspectos da liberação disso, que sofreria um impacto, seriam as religiões. Né? Então, a religião católica, os evangélicos, né? Budistas, enfim. Por isso que todos. eles seguram, né? Era uma dos argumentos que eles seguravam. Não é o principal. O principal seria porque eles querem deter essa tecnologia mais avançada para, através do processo de engenharia reversa, construir tecnologias, aeronaves, armas, sei lá, alguma coisa mais avançada para dominar belicamente os inimigos. No caso, se for os Estados Unidos, vai querer dominar a Rússia, a China, etc. E tal. Então, a parte religiosa, ela está num segundo nível, não seria o principal. Mas, o que eles já anteciparam? Alguns anos atrás, 2013, a NASA pegou $1,1 milhão, é pouco, mas deu na mão de um grupo chamado CTI, da Universidade de Princeton, e lá esses professores, cientistas, tinha um cara até da NASA no meio, eles tiveram a incumbência com esse dinheiro de criar um relatório, chamar 24 teólogos de religiões diferentes, para saber o que eles pensavam a respeito de OVNI, de vida fora da Terra, e se caso fosse noticiado que vida extraterrestre existe, qual seria o procedimento deles, como teólogos, em relação aos membros da igreja, aos fiéis, né? Então foi feito esse estudo, durou até 2016, 2017, depois parou. E aí? E assim, eles chegaram à conclusão de que a maioria das religiões estava já num nível de aceitar numa boa essa revelação. Assim, os únicos que estavam um pouquinho mais resistentes eram os evangélicos, porque aceitavam essa fenomenologia como algo demoníaco. Entendi. Né? Embora isso venha mudando, né? Ao longo dos anos, a gente já está em 2023, isso já mudou muito. E tem inclusive alguns líderes presbiterianos que já estão escrevendo livros a respeito disso, né? E isso principalmente nos Estados Unidos. Então o negócio já está disseminando. Então essa parte da preparação também religiosa é algo que já se pensou no futuro, no passado, e isso deve ser colocado em prática agora no futuro mais próximo, aí, quando tiver essa revelação. Além disso, a gente percebe também uma mudança nas notícias da imprensa, que antigamente faziam muito sensacionalismo e chacota em cima do assunto, e hoje estão tratando de forma mais responsável. Sim. Então tudo isso faz parte também que, logicamente, chega lá numa Globo, numa coisa, está aqui, queremos que passe a informação nesse estilo, né? Num estilo mais sóbrio, mais sério. Então, assim, uma outra mídia que às vezes faz ali uma brincadeira, alguma coisa, né, lúdica ali com o assunto, mas é porque também não tem tanta relevância, não vai alcançar um público tão grande assim. Mas as grandes mídias de massa, essas sim parece que estão ali fechadas, né, com alguns governos, então, e tudo é feito de alguma forma a trazer as informações que eles querem que repasse. Uma coisa que eu percebi bem esquisita, que aconteceu agora recentemente, foi um programa fantástico que saiu na Globo,
onde o Luiz Petri, que foi chefe de redação do programa Fantástico na Globo, conheço ele investigou o caso Varginha naquela época, acabou fazendo 3 programas, e ele estava ali, né, tete a tete com os pesquisadores, com o Birajara Franco Rodrigues, com o Vitório Pacatini, houve a gente ali, o grupo dos 7, né, que eu me incluo também, e ele viu, inclusive, vídeos, foi mostrado para o Petri, para o Luiz Petri, vídeos dos militares contando detalhes da captura, detalhes do transporte, detalhes da captura pelo corpo de bombeiros, ou seja, ele viu isso. Só que o que aconteceu agora, esse ano, no programa Fantástico? Ele vem a público no programa Fantástico e fecha a questão de Varginha dizendo que era uma pessoa com deficiência, que era um mudinho, né? Que lá a gente tem uma pessoa que ficava agachadinha e assim, numa posição parecida com... Não era de alienígena. Não, então, o Exército fez um IPM fraudulento, tendencioso, focando e dizendo no final que o ET era um mudinho, que é o Luiz, né, que é um rapaz lá com... Tem até o nome, o ET dele, chama-se Luiz. Tem, é o Luiz, né? E ele é vivo até hoje, eu tive com ele agora, não faz muito tempo, vou até te mostrar quem que é o cidadão. E o Luiz aqui. Isso aí batendo com o depoimento lá do médico, totalmente desmentido, né? Então, esse aqui que eles falam que é o ET, esse cidadão aí, que é o Luiz. Eu tive com ele agora recentemente. E assim, como ele fica agachado, às vezes pega aquelas bitucas de cigarro no chão, então ele não fala também, é mudo. As meninas conhecem ele, falam, pô, não é mudinho e tal, mas o Exército quis... com o olho vermelho, né? Mas o Exército quis falar que era um mudinho. O que a gente descobriu mais na atualidade com as investigações? Tem um morador de Varginha, e é pesquisador também, que é o Rubens Ladeira, ele viu, e tem pessoas também que falam que o mudinho, na hora que as meninas viram, estava num ginásio de esportes, ele estava lá, as pessoas viram ele lá, então não tem como ser o mudinho que estava lá no terreno baldio que as meninas teriam confundido com a criatura. Elas viram muito próximo, então deu para ver que não era o mudinho. No IPM, que é o Inquérito Policial Militar do Exército, que eles fecham a questão e concluem que é o mudinho, eles falam que era o mudinho porque o mudinho tinha tomado uma chuva e aí ele estava sujo de lama e as meninas viram ele sujo de lama porque ele é branco. Então, como a criatura era marrom, escura, eles jogaram que ele estava molhado de lama por conta da chuva. Só que as meninas viram por volta das 2h30, 3 horas da tarde. Mas ele não foi atropelado, né? Não. A chuva só foi cair 5h30 da tarde. Ou seja, a chuva não tinha caído, não tem como molhar o mudinho. Então, mais uma mentira do IPM e do Exército. E aí, como essa história do mudinho era oficial, eu fico pensando, será que o Petri não está falando isso? Porque não tem lógica. Agora que o assunto Varginha ganhou tanto a mídia, de repente aí você joga ela na Globo, que não quer dar um caso cerrado, era um mudinho. Só que você quer ver que coisa curiosa também? O Exército ele já deu 3 explicações para a criatura de Varginha. Uma mais bizarra que a outra, mais descabida que a outra. Então primeiro foi o mudinho, depois veio o Major Causa, que é o da ESA, que era do Centro de Comunicação do Exército. Ele falou que as criaturas que o pessoal fala que foi para o hospital, na verdade, era um cara. Isso tá na internet. O pessoal pode pesquisar aí e vai achar. Ele fala que era um casal de anões e a anã estava grávida. Então, como estava chovendo, o caminhão do Exército Militar deu carona para o casal de anões grávido e levou eles até o hospital regional. Então, quando desceu aquele casal de anões, o pessoal interpretou como sendo umas 2 criaturas, 2 ETs. Eu já procurei lá em Varginha, e outras pessoas também já procuraram esse casal de anões, até hoje a gente
Não encontrou. Não encontrou. Não. A gente viu um anãozinho, né, agora a última vez que estivemos em Varginha, no lançamento do livro da Margarida Alacoque, que é uma jornalista da época. Ela fez um livro contando as memórias das investigações, bem legal o livro dela, é o último livro mais recente aí sobre Varginha. E aí quando nós estivemos lá no shopping eu vi um anãozinho, mas com certeza não era. Não era verde. Não, é gente visitando, turista ali na região. Então assim, essa foi a segunda explicação do exército do casal de anões, que foi esdrúxula. Aí teve a terceira explicação do exército, que era o soldado Etevaldo. Diz que tinha um soldado chamado Etevaldo, e esse Etevaldo, ele era bem pobre, e aí ele ia mudar, né, de casa, e aí o exército, um caminhão do exército, pegou a mudança dele, colocou tudo dentro do caminhão do exército e fizeram a mudança, né, para ajudar o Etevaldo. Sim. E algumas pessoas viram ali aquela movimentação de caminhões, aquela coisa, e falou, é o caminhão com ET, do Etevaldo, que o apelido dele é que era ET, o Etevaldo. Dele, claro. Então são essas três explicações, ou o Uma pior do que a outra. Uma pior que a outra, né? O envolvimento dos americanos lá, ele também é bem forte numa denúncia da mãe das meninas, né? Então tinha duas irmãs, que era a Liliane e a Valquíria, e a Kátia, que viram no território. A Liliane e a Valquíria tem a mãe dela, que é a Dona Luísa. E a Dona Luísa, isso em abril de 96, ela foi visitada à noite na casa dela por homens vestidos de terno preto, que ofereceram grana alta, MIB, para que elas fossem numa televisão que eles iriam indicar e teriam que desmentir que elas não viram nada. Só que elas não aceitaram essa tentativa de suborno, né? E aí o assunto... Então veja, isso é típico de americano, né? De vir, de calar a boca, porque se elas tivessem aceitado a grana e desmentido, hoje o caso Varginha tinha morrido. Mas também não deixam falar para ninguém, não tem um outro tipo de cala-boca, né? Tem. Não, provavelmente se tivessem comprado elas com dinheiro, hoje elas também nem estariam mais em Varginha. Provavelmente estariam morando e muito bem de vida em algum outro lugar. E de onde vem essa cor verde que eles falam? Olha, assim, não é verde, né? Geralmente é cinza. Porque eles desenham sempre o ET como verde. É porque falava assim, o ET verde, ele veio de uma crendice assim, que é marciano, né? Então tudo que é relacionado a Marte era o verdinho. Mas nunca viram esse ET verde? Assim, tem casos, mas são em percentuais bem ínfimos, bem pequenos. Não tem tantos casos de ET verde, não. Geralmente cinza. É cinzento, branco, muito branco. E eles têm a boca pequenininha, tudo, né? Tem. Geralmente tem tipo um rasguinho, né? O ET de Varginha mesmo era um rasguinho, não tinha orelha, tinha aqueles calombinhos, o olho para fora. O Grey, ele já é um olho preto, né? Às vezes é para fora, às vezes o olho é um pouco menor também, mais similar ao ser humano. Enfim, existem várias tipologias. E as tipologias, elas são baseadas em depoimentos, que podem estar corretos, mas também podem ter falhas, né? Mas a gente não pode parar de pesquisar. Filmes, por exemplo, de seres que existem rolando aí o mundo inteiro, na internet também, alguns podem ser que sejam supostos seres realmente reais, mas outros certamente são fabricações digitais. Agora com a inteligência artificial, né, está muito mais fácil você fazer uma montagem. Então nós, pesquisadores sérios, temos que ficar bem atentos a isso. Existem muitos fakes aí, muita coisa rolando, muita tecnologia que já foi feita através da engenharia reversa. Os drones, né, fazendo o que fazem, confundem muito os ufólogos atualmente. E o satélite do Starlink, do Elon Musk, que também parece aquele trenzinho luminoso que às vezes passa, o pessoal às vezes filma pensando que é invasão alienígena, mas na verdade são satélites, né? Além de coisas convencionais que vez ou outra confundem as pessoas mais
desavisadas. Por exemplo, numa época junina, né, que você tem junho e julho, às vezes tem uma incidência de colocações de balões que podem também confundir aquelas pessoas que não estão acostumadas, né, a ver essas coisas e reconhecer também. Esse assunto é muito vasto. É muito vasto, né? A gente acredita aí que para o futuro a gente deva ter muitas outras revelações e provavelmente essa confirmação de que vida extraterrestre existe. E a gente vai ter que conviver com isso, vai virar um Star Trek, né, aqui no nosso planetinha Terra, né? Eu quero te agradecer demais. Eu adoraria ficar falando horas aqui, até que a gente teve um tempo razoável, né? Foi. O assunto é bastante vasto. Agradeço demais novamente a sua presença. E eu queria te perguntar, você gostaria de deixar alguma mensagem? Olha, eu vou te presentear primeiro com a nossa revista, que é a revista OVNI Pesquisa, sou consultor. Quem quiser saber um pouco mais através da revista, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br e nós temos também um canal no YouTube, que é o Enigmas e Mistérios. Lá tem mais de 800 vídeos com conteúdo bem rico, de qualidade, falando de ufologia e trazendo mais informações para vocês aí. Sim, informações sérias, pesquisas Isso. sérias, né? Sem achismos. E me acompanha aí, né, nas redes sociais, no Instagram, Edson Boaventura, ou Enigmas e Mistérios Book, né, nos acompanha lá no Instagram. Temos uma lojinha também, que é a Loja Misteriosa, tem camiseta, você gosta de alguma estampa assim de ET, casos, por exemplo, clássicos do Brasil, o caso de Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, ou a explosão do OVNI de Ubatuba, a gente tem lá umas estampas bem legais, descoladas aí para vocês. E é isso aí. E futuramente, você que está me assistindo aí, se você é investidor, né, eu queria muito deixar como legado da minha vida um museu ufológico. Eu tenho muito material, tenho um pedaço de nave, tenho marca de pouso, amostras, pelo de chupacabras, tenho um monte de coisa, documentos oficiais, mais de 1.300 páginas, e a gente queria alocar isso, se possível em São Paulo ou em outro local, mas dentro de um museu, não um museu poerento, mas algo assim que tenha uma interação, tenha coisas mais modernas, né, interativas, virtuais, lúdicas também, para que um número maior de pessoas tenha acesso a essas informações ufológicas. Então, você quer me ajudar? Me procura aí depois e a gente conversa. Eu tenho material para colocar no museu, só não tenho a grana para investir, criar o local e estante, todas essas coisas que vão ser necessárias nesse empreendimento. Nós vamos lá gravar matérias lá. Você conseguir. Legal. Tá bom? E me aguarde aí em qualquer estado, né? Porque a gente está viajando bastante. Devo estar indo para Pará, depois Pernambuco, Paraíba e depois Minas Gerais, né? Então já está programado aí algumas visitas a esses locais e a gente vai estar entrevistando pessoas também, Sim. coletando mais material para o enriquecimento da ufologia no Brasil. É isso aí. Queria agradecer. Muito obrigado. O bate-papo foi muito bom. Foi 10.